Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dele que diz assim: Boa noite, André. Como lidar com pessoas de personalidade cofrinho? Meu namorado era assim e terminamos depois dele guardar muitos desagrados. Dá para agirmos de outro modo para evitar isso no futuro? Pergunta interessante. Aliás, você é uma pessoa cofrinho, você que está me assistindo, ou você já conviveu ou namorou uma pessoa cofrinho, aquela pessoa que guarda tudo. Então, a pessoa cofrinho é aquela pessoa que não fala aquilo que o incomoda, só que está guardando. Você está vendo o que eu falei aqui? Ó? Não fala o que o incomoda, mas incomodou. Só que guardou. Evita conflitos. Tenta sempre, vamos colocar entre aspas, manter a paz. Por que entre aspas, manter a paz? Porque, na verdade, não está mantendo nada. Eu estou escondendo, estou guardando e está tudo em desordem aqui dentro. Aparentemente está tudo em paz aqui fora. Aqui dentro está um conflito, está uma guerra danada. Vai acumulando mágoas, vai somando coisinhas que não te conta, tá somando coisinhas, só que você não sabe, entendeu? A pessoa cofrinho vai somando coisas, vai guardando, mas você não sabe. Para você, tá tudo, é o que eu falei, tenta manter a paz. Então, por fora parece que tá tudo em paz. Então, para você, você tá lá, né, cantando John Lennon lá. Imagine all the people. Você tá assim lá fora, ó. E o outro, o cofrinho por dentro, ele tá lá. Ratatatá, tatá, aquela música, era um garoto que como eu, ratatatá, tatá. O cofrinho tá em guerra e você tá lá, imagine all the people. E aí, meu bem, o outro, a hora que ele tá lá, ratatatá, tatá, o cofrinho enche. Enchendo, ele explode ou ele esfria. Esfria a cabeça? Não, esfria o relacionamento. E aí termina. Então você tá vendo? O cofrinho encheu. Aí, enchendo, ele explode, explodindo, ele termina, ou enchendo, ele esfria, esfria o relacionamento e termina. Por fora, parece calma, por dentro, panela de pressão. E o que leva uma pessoa a ser uma pessoa cofrinho? Olha, geralmente pode ser o medo de desagradar, medo de rejeição. Eu não quero ser rejeitado, Então, tá vendo? Eu agrado. Dificuldade de expressar emoções negativas. Então, é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade de falar de coisas negativas. Então, coisas que a desagradaram. Por quê? Porque ela acha que ela vai estar contrariando. Pode ser também traumas de relacionamentos anteriores, que fez com que ela ficasse travada, que ela guarda. E aí tudo isso, né? Por que eu me tornei uma pessoa cofrinho com essas características? Aí já seria assunto para uma terapia. Porque aí, será que a gente vai encontrar, então, o quê? Trauma de relacionamento passados? Será que a gente vai encontrar lá, né? Infância, aquela criança que foi educada no engole o choro, fica quieta, não responde. Não responde. Ou vamos encontrar uma criança que se sentiu rejeitada, abandonada e agora tem medo de desagradar, não consegue lidar com as emoções negativas, não quer contrariar porque contrariando eu acho que o outro vai me rejeitar. Então isso me joga lá no gatilho da infância. Então aí, para chegar na conclusão do porquê você se tornou uma pessoa cofrinho, por exemplo, aí é terapia. E por que relacionar-se com uma pessoa cofrinho geralmente termina desse jeito? Com a pessoa, sabe, terminando com você assim, ó. Por quê? Porque você nunca sabe o estado real emocional da pessoa. Eu nunca sei. Parece que tá bem? Parece que tá bem. Só que tá acumulando um monte de raivas, ainda que pequenas. Uma raivinha aqui, outra raivinha ali, tá acumulando. Então,
no montante, vai ficar uma raivona. E aí, de uma hora para outra, a pessoa chega e fala, por exemplo, não dá mais, eu estou saturado, não dá mais. E veja bem, muitas vezes a pessoa não deu indicativos para você que não dava mais. Aí é a hora que vem a sensação de estar perdido. Né? Por quê? Porque a pessoa não dava indicativo. Então, mas como assim, gente? Mas você nunca demonstrou. E você se sente desse jeito com razão. Porque a pessoa realmente nunca te disse isso. Nunca demonstrou isso. Então, no fundo, presta atenção. A relação não morreu por causa das coisas que aconteceram. A relação morreu por causa das coisas que nunca foram conversadas. Presta atenção nessa informação porque ela é importantíssima. A relação não morreu por causa das coisas que aconteceram. A relação morreu por causa das coisas que não foram conversadas. Porque você pode ter certeza que tem casais que tiveram conflitos muito mais sérios do que essas coisinhas que foram acontecendo no relacionamento de vocês, por exemplo. Só que aquele casal que teve conflitos talvez muito mais sérios, eles conversavam sobre as coisas ocorridas. E conversando, a gente pode resolver. Não conversando, não tem resolução. Por isso que as coisas, a relação morreu, não por causa das coisas que aconteceram, mas por causa das coisas que não foram conversadas. E aí vem a segunda parte da sua pergunta. E tem como eu evitar isso no futuro? Olha, meu querido, veja bem, eu posso tentar identificar, como qualquer outra característica. A gente tem que identificar se a pessoa é tóxica, não é isso? E isso é o conhecimento. Por isso que a gente tem que ir com calma, porque quando a gente vai com muita pressa, a gente não percebe sinais que estão sendo dados. Por isso que eu tenho que ir com calma, dando o tempo ao tempo, vou conhecendo com calma a pessoa, eu vou me mostrando e quero que a pessoa, vá se dando a conhecer, para que eu possa ir conhecendo. Então eu vou percebendo algumas coisas. Eu posso já começar a perceber. Por exemplo, olha, tal situação, eu vi que a pessoa ficou incomodada, mas ela não me falou. Já é um sinal. Tudo bem, veja bem, não é um decreto. É uma pessoa cofrinho. Não, pode ser que justamente por estarmos no início, a pessoa tenha mais dificuldade de falar. Não é isso, gente? Quando a gente conhece alguém hoje, a gente segura mais coisas mesmo. Por isso que a gente precisa também ir soltando a pessoa. Ou seja, eu posso ir criando um ambiente seguro, onde eu mostro que é importantíssimo que a gente converse. Eu não preciso falar para a pessoa, você tem que falar as coisas, viu? Porque meu relacionamento passado a pessoa não falava, não vale... Eu não preciso fazer comparação com a relação anterior, sabe? Basta eu falar, viu? Eu acho que a gente tem que criar um ambiente saudável para nós. Então, eu percebi que você não gostou de daquela situação. Então, quando isso acontecer, pode falar para mim. Eu estou aberto a ouvir, justamente porque eu quero fazer que as coisas deem certo. Então, você está vendo que eu vou criando um ambiente onde, se a pessoa tinha a tendência de ser cofrinho, porque pode ser que não, era só um sinal por causa que nós estamos muito no início. Mas se a pessoa tem a tendência de ser uma pessoa cofrinho, eu já estou quebrando com isso. Eu estou criando um ambiente seguro onde ela pode falar. Se eu vou detectando, por exemplo, frases que a pessoa vai falando, como por exemplo, não, deixa pra lá. Não, eu não quero brigar. Não é nada. Tá vendo? São frases que podem indicar uma personalidade que tem a tendência de ser cofrinho. Cuidado, hein, gente? Tá? Não é porque a pessoa solta uma frase dessa que ela é cofrinho, hein? E aí, lógico, para evitar isso no futuro, eu posso desenvolver algumas estratégias, como, por exemplo, a gente pode conversar quinzenalmente. A gente pode ter o hábito de quinzenalmente a gente... hoje chegou a nossa quinzena da gente falar do nosso relacionamento. Tem alguma coisa, tem alguma situação que não ficou resolvida, alguma coisa que a gente gostaria de falar, que eu gostaria de falar, que você gostaria de falar. Então, isso acaba criando uma rotina emocional e não deixa o cofrinho encher. Uma outra estratégia é aquele reforço positivo, é uma validação emocional. Ou seja, amanhã eu posso falar para a pessoa, olha, aquela situação que você me trouxe, obrigado por você ter falado. Nossa, é tão importante que a gente converse, é tão importante que a gente
coloque as coisas. Então você está vendo que eu estou dando esse reforço positivo, eu estou fazendo essa validação emocional. E aí, óbvio, né, quanto mais validação, mais a pessoa se abre. Ou seja, estou evitando o cofrinho. Outra estratégia, lógico, não reagir com irritação. Ou seja, você quer que a pessoa fale. Eu quero que a pessoa fale. Só que a hora que ela fala, eu fico irritada, eu fico nervosa, agitada, confusa, eu vou para cima da pessoa, eu não aceito, então ela vai se fechar. E um outro exemplo aqui de reforço positivo, de reafirmação do vínculo, que é assim, por exemplo, eu posso falar para a pessoa, olha, obrigado pela nossa conversa, tal. Eu percebo que depois que a gente conversa, como a gente conversou agora, a nossa relação fica mais forte. Então eu estou reafirmando o vínculo que a gente pode estar reforçando esse vínculo entre nós. Ou seja, eu estou mostrando para a pessoa que quando a gente conversa e, portanto, a gente busca resolver, a relação fica mais forte. E isso é palavra jogada ao vento? Você quer uma coisa mais realidade do que isso? Que quando a gente resolve, a relação se fortalece? Não é? Então, a pessoa, se ela é cofrinho, o que acontece? Ela se sente mais segura. E isso é ótimo, porque a pessoa cofrinho, ela precisa sentir segurança no pós-conflito. Porque se eu sinto segurança no pós-conflito, então eu vou me abrindo. Se eu não sinto segurança, eu vou me fechando cada vez mais, justamente para evitar o conflito. Então sim, dá para evitar isso no futuro, eu desenvolvendo essas estratégias, entendendo, né? Numa relação saudável, ninguém acumula. Numa relação saudável, ninguém teme falar. Como pode ser saudável uma relação onde eu temo falar? Então eu não estou numa relação saudável, eu estou numa ditadura, eu estou numa tirania. Numa relação saudável, ninguém guarda mágoa, ninguém explode do nada. E aí a gente vai, né, estabelecendo relações saudáveis. Então, vocês estão vendo, perceberam que a nossa ação constrói uma relação saudável. As nossas ações, porque aqui são duas pessoas. Eu falei no individual porque é a somatória de um e de outro. Um precisa ter uma ação e o outro também. E aí constrói-se essa relação saudável. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.